Nós vamos meditar um texto bastante conhecido esta noite. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do versículo 18. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do verso 18. Nós vamos lendo e comentando algo para a nossa meditação nessa noite. Segundo livro dos Reis 4, 18 em diante. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: Ai, a minha cabeça! Então o pai disse ao seu moço: Leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até ao meio-dia, e morreu. A princípio até o versículo 20. Nós sabemos, irmãos, que essa história é conhecida, né, de todos nós, a forma miraculosa e divina com que essa mãe, ela concebeu esse filho, por ela ter recebido, né, com tanta hospitalidade, com tanto carinho, aqueles servos de Deus ali, na sua própria residência, né, ter reservado para eles um tempo passado, um quarto, né? Nós vemos nos versículos anteriores uma história bastante conhecida. Então, lá no versículo 15, Deus ele agracia essa mãe, essa mulher que não tinha ainda um filho, com uma criança, né? Com uma gestação. E nós vemos aqui no decorrer da história que não foi de fato um pedido dela. Foi algo que no coração do profeta ele quis abençoar aquela mulher de alguma forma, e ela não pediu um filho, ela não falou aquilo que ela queria, mas o servo, né, o Geazi, falou com o profeta: olha, ela não tem um filho. Então ele profetizou na vida daquela mulher um filho, e lá no versículo 17 ela dá à luz um tempo determinado que o profeta tinha dito. E agora acontece uma tragédia na vida dessa mulher, na vida dessa família. Do nada, esse menino estava acompanhando o seu pai, por certo, numa idade ainda bem criança, né? bem pequeno, mas já acompanhava seu pai nos afazeres do campo. Alguns comentaristas dizem que ele sofreu algum tipo de insolação, algum tipo de, talvez, ataque alérgico forte, alguma coisa, algum evento externo aconteceu com aquele garoto e ele ficou muito doente rápido. E ele veio a morrer nos braços da mãe. É o versículo 20. Isso traz para nós, irmãos, uma lição muito importante. Às vezes nas empresas, nos serviços de alto risco, nós somos treinados, os profissionais são treinados para lidar com situações extremas. Lidar com o pior cenário possível. Nós somos treinados, mas quando acontece, a gente não sabe o que fazer. Quando acontece, muita gente desespera, por mais que tenha sido treinado. Por mais que você seja formado num curso para resgatar pessoas, para socorrer pessoas, quando acontece de verdade, real, muitas vezes a gente não sabe o que fazer. E quando nós trazemos isso para a vida espiritual, é da mesma forma. Nós passamos a Deus tempo rogando por bênçãos, essa bênção vem, nós administramos ela, mas de repente vem a tragédia. Nós estamos suscetíveis aos males do mundo. A perda de um filho de forma precoce, a perda de um ente querido, né, nós entendemos como de forma precoce, a perda de um bem, a perda de qualquer coisa. Não só perdas, né, aos percalços que a vida nos causa. E quando chega nesse extremo aqui, o filho morre nos braços da mãe. Nós, muitas vezes, nos desesperamos. A atitude dessa mulher é magnífica. É uma lição para a igreja. Versículo 21, ela subiu, deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu.
Tinha uma cama reservada para o profeta no quarto de cima, na casa dele. Então ela subiu com o filho morto, ela já sabia que ele estava morto, deitou ele lá em cima. E aí, no versículo 22, ele chamou seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa, da lua nova, nem sábado? Ela disse: não faz mal. Algumas versões dizem: tudo vai bem. Que lição que essa mulher nos traz? Qualquer um de nós, num evento desse, estaríamos completamente desesperados, perdidos, sem norte, sem saber o que dizer, para quem dizer, o que fazer. Aflitos não filho. Nós somos emocionalmente fracos em determinados momentos. Só que essa mulher, ela demonstrou uma fé acima do normal. Eu tenho toda a certeza que se ela fala para o marido aqui: olha, nosso filho morreu, ele não permitiria ela sair para ir atrás do profeta. Não, morreu? Para que você vai atrás? Vai incomodar o homem de Deus à toa? Morreu, vamos seguir adiante, vamos enterrar o menino. Eu tenho certeza que ela se negou a informar o marido, porque ela sabia que ela teria uma resposta negativa dele. Como nós agiríamos tendo nas mãos que administrar uma situação dessa? Situação de perda, em que você tem que tomar as melhores decisões. Versículo 25. E partiu ela, pois, e foi a ter com o homem de Deus, ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo vai bem. Nós podemos entender, irmãos, que o profeta aqui, ele pode figurar, ele pode ser a figura do próprio Deus para a igreja hoje. E o servo Geazi, talvez alguém que queria ou que poderia interceder por aquela mulher. Só que ela não queria perder tempo. Ela não queria alguém que não fosse, de fato, resolver aquilo que ela queria. O seu problema. Sabe, irmãos, isso liga um alerta para nós, com quem nós temos compartilhado as nossas necessidades, os nossos desejos. Nós temos compartilhado com pessoas que vão, de fato, nos ajudar em oração, ou com pessoas que simplesmente querem saber por curiosidade. Quais os seus planos, o que você tem de dificuldade, quais são os pontos falhos. Sabe, às vezes nós não sabemos. É claro que, quando nós trazemos o pedido para a igreja, alguns de fato vão orar com fé para que aquilo realize na vida do irmão. Com certeza. Mas talvez nem todos. E às vezes lá fora nós compartilhamos nossos desejos, nossas ambições, né? Vamos usar essa palavra, no bom sentido dela, né? Ambição. De forma que aquelas pessoas que ficam sabendo dos nossos desejos, dos nossos percalços, não tem nada a somar conosco para resolver, para ajudar a resolver. Às vezes nós só espalhamos, né, um assunto que poderia ficar no seio da igreja, no seio da família, para fora. Por inocência, por não ter o discernimento de que nós temos que compartilhar as nossas dificuldades, os nossos desejos com os santos, com aqueles que vão nos ajudar de fato a rogar a Deus, né, a bênção. Então Geazi foi ao encontro dela. Ela imaginou, né, na mente dela: não é com você que eu quero tratar. Não é com você. Tudo vai bem. Ela não foi grossa com ele também, não. Tudo vai bem. Mas eu quero ir adiante. Eu quero ir ao profeta. Então, ela, versículo 27, chegando ela, pois ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está amargurada.
e o Senhor me encobriu e não me manifestou. O profeta de Deus ainda não tinha sido revelado para ele o que estava acontecendo com aquela mulher. É interessante que quando nós analisamos a história de fora, né, parece que é um teste, foi um teste de Deus à fé daquela mulher. O que ela vai fazer quando um filho que ela nem queria, mas que ela foi agraciada e com toda certeza ela amava muito essa criança, esse filho. O marido parece que não fazia muita diferença, mas para ela sim. E agora ela tem o filho morto nos seus braços. É um desafio de Deus àquela mulher. Ele já estava morto. Ele não estava muito ruim, quase morrendo, ele já tinha morrido. Mas ela foi até o homem de Deus. E ela chega para ele e fala: olha, pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu, não me engane. Ela falou: olha, esse filho aí é consequência da sua oração, eu não pedi nada. Agora você permite, como assim Deus tira esse filho de mim de forma tão abrupta? O que eu estou devendo? Qual a intenção de Deus para com isso? Esse sofrimento que eu estou passando por algo que eu nem queria, que eu nem pedi. Sabe, meus irmãos, às vezes nós indagamos a Deus tanta coisa e não pedimos entendimento, não pedimos sabedoria para lidar com esse tipo de situação. Nós passamos anos e anos alimentando no nosso sentimento, no nosso subconsciente, que as pessoas não morrem, que as coisas não pioram, que nós não perdemos ninguém, que tudo vai bem, como a Sunamita disse, mas ela estava administrando uma situação muito pesada. Ela poderia ter acabado com a última esperança dela se ela contasse para o marido. Ela ficou caladinha. E ela foi ao encontro do homem de Deus. Às vezes nós deixamos de ser abençoados, irmão, porque nós falamos demais. Nós falamos para quem não precisa ouvir. Aquilo que nós ansiamos, aquilo que nós temos em falta. Muitas vezes o silêncio é muito melhor do que o falar. O silêncio ele diz muita coisa, as pessoas não entendem isso. Mas quando nós nos silenciamos e vamos direto a Deus, que é a figura do profeta aqui, a chance de sucesso é muito maior. Porque Deus ele conhece, Deus ele sabe, Deus ele usou o profeta aqui como, vamos dizer assim, como um canal de bênção para aquela mulher. Né? Foi através do profeta que veio esse filho. Então, nada mais justo do que ela recorrer ao profeta, porque o filho se foi. Né? Nesse tempo aqui, Deus falava com o seu povo através dos profetas. Então, nós vemos aqui que no versículo seguinte, o profeta manda o seu servo ir. Olha, arruma aí, pega meu bordão e vai. Se alguém te cumprimentar, passe direto. Não perde tempo, não. Mas a mulher ela fala uma coisa interessante, no versículo 30. Porém, a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. O profeta não queria ir lá, não. O profeta mandou o seu servo. A mulher falou: olha, se você não for, eu também não saio daqui. E agora? Aí, no finalzinho do versículo, então ele se levantou e a seguiu. Às vezes nós desistimos da bênção muito fácil. Às vezes, nós oramos uma, duas vezes por algo, por alguém, por uma circunstância difícil na nossa vida, não sabemos esperar. Passamos tanto tempo na bonança e quando vem um período difícil, nós queremos que passe logo, não sabemos administrar aquela situação. A mulher com toda a calma do mundo. Se você não está com pressa, eu também não estou, não. Eu vou ficar aqui com você. Não adianta ele na frente não. No finalzinho do versículo 31, né, o Geazi chegou na casa da mulher, pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém, não aconteceu nada. O evento aqui
a bênção, o abrir das portas. Nós podemos ser, irmãos, canal de bênção para outras pessoas. Mas não é a igreja que abençoa ninguém. Às vezes nós temos esse pensamento de que fulano de tal é abençoado, onde ele põe a mão, a bênção acontece. Talvez sim, ele seja um canal de bênção de Deus para o povo, para a igreja. Ok? Nós cremos nisso. Mas a coisa que não tinha nada a ver com Geazi. Era o profeta de Deus que ela queria. E só ele poderia resolver. E aí, tendo chegado o profeta a casa, no versículo 32, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre ambos e orou ao Senhor. Nós vemos nos versículos seguintes que ele faz toda uma sistemática, ele se deita sobre o menino e de repente o menino desperta. Mas o primeiro passo que o profeta fez, o profeta de Deus, fechou a porta, só o menino e ele. E orou-se. E o milagre, logo em seguida, aconteceu. Sabe, meus irmãos, isso traz uma lição muito importante para nós. Não dividir nossos anseios com qualquer pessoa. Às vezes nós temos aquele amigo, tão amigo, mas quando você divide algo, uma bênção que você quer, ele não tem o coração, vamos dizer assim, que tem um sentimento de que, pelo menos torça para que aquilo dê certo na sua vida. Nós temos pessoas tão gente boas, mas ao mesmo tempo tão invejosas, que atrapalham. Só querem saber da informação por curiosidade. Não vai ajudar em nada, não vai entrar em oração com você, não vai te apoiar, não vai te trazer uma palavra edificante, não, mas só quer saber por curiosidade. Quantas pessoas provavelmente essa mulher passou aqui ao longo do caminho? Ela podia ter contado, olha, meu filho morreu. Não interessa. Ela foi ao homem de Deus. Existem situações, sim, que nós podemos, principalmente as bênçãos e as vitórias, nós devemos sim compartilhar. Quantas pessoas mais puder, né? Mas aquilo que só Deus pode resolver, vamos deixar restrito a Ele. É claro que se você tem alguém que você tem certeza que vai entrar em oração com você, conosco, claro, compartilhe com essa pessoa. É mais um orando a Deus. Mas o que traz de lição aqui para a igreja é que algumas bênçãos elas só vão vir se nós buscarmos diretamente a Deus, sem intercessão de ninguém, sem meio campo, sem opinião, diretamente a Deus. Porque a primeira dádiva veio dele, né? Criança. A criança se foi, mas a mãe não desistiu. A mãe falou, não, eu não pedi, eu não queria, mas está na minha mão, é meu. E eu vou atrás. E ela foi. E ela foi agraciada, Deus honrou a fé, a perseverança. Deus honrou porque ela acreditou. Ela não estava com fé no profeta, não. Mas ela tinha fé de que aquela bênção era dela. E ela não queria perder. Ela não queria abrir mão. Quantas vezes nós abrimos mão da nossa bênção? É muito fácil. Desistimos, compartilhamos com tanta gente que aquilo vira fofoca, perde o sentido. Já não é mais algo íntimo entre Deus e eu que eu estou buscando, não, mas é algo que já banalizou, porque todo mundo já sabe. Né? Se você tem um anseio, busque, compartilhe com quem você tem certeza que vai te ajudar. E aí, a prova está aqui. O milagre acontece. O poder não estava no profeta. O poder estava em Deus e na fé daquela mulher. Porque o profeta aqui ele só foi um canal de bênçãos. Com certeza ele cria. Ele sempre teve certeza que Deus ressuscitaria. Mas o causador da bênção aqui foi muito mais a fé daquela mãe. Que não perdeu a esperança em momento nenhum. É que nós possamos, como igreja, tirar a lição, né?
Os ensinos são tão maravilhosos. Pessoas que nos surpreendem, né? Até hoje, quando nós lemos quanta fé, quanta perseverança, sem duvidar, sem medir os limites, né? A distância grande que essa mulher percorreu, talvez muita gente pensaria, né, à toa. Puxa vida, que perda de tempo, o menino já está morto. Para que isso? Ela foi e foi abençoada. Nós possamos tirar isso como lição nesse dia de oração, realmente intercedermos uns pelos outros. E aquilo que você tem, que você sabe que só Deus, de fato, é o agente que pode te ajudar, mantenha em segredo, mantenha entre você e ele. E tudo mais ele vai conceder, ele vai abrir portas, ele vai colocar pessoas. Nós sabemos, né, como Deus trabalha. Amém.